a terceira exposição que estamos a fazer com uma coleção privada. Aliás, há 3 exposições para cá, esse começou a ser um dos nossos objetivos, na relação com a coleção do Estado que temos em depósito. Um dos aspectos fundamentais na obra de Helena Almeida é o lugar onde as obras são produzidas, o ateliê. E, portanto, a partir desta ideia do lugar-ateliê, até porque Helena Almeida, enfim, herda o ateliê do pai, Leopoldo de Almeida, e toda a sua obra, fotográfica essencialmente e também pontualmente videográfica, tem como lugar, como cenário e como lugar de ação o ateliê. Portanto, o ateliê casa, de alguma maneira, não é? O segundo aspecto é a ideia de processo, um programa de ação, da forma à ideia, passando muitas vezes pela metamorfose, e isso também é um dos aspectos que marca a maior parte das obras na exposição. Esta ideia de que aparentemente não estão acabadas, ou que poderiam ser acabadas de outra forma, não é? Elas, na verdade, estão acabadas, porque os artistas determinam que estão acabadas, mas em todas elas parece que falta alguma coisa, ou que se podia acrescentar ainda mais alguma coisa. O terceiro aspecto que as obras têm em comum é a centralidade do corpo. O corpo sujeito, o corpo que faz uma ação e que desenvolve uma ação e que depois essa ação é projetada, quer na fotografia, e na fotografia de uma forma serial, portanto há também uma dinâmica cinemática nas fotografias da Helena Almeida e que depois tem este corolário num vídeo raríssimo que pertence à coleção do Estado e que nós temos em depósito em Coimbra. Este pequeno verso que deu título à exposição, que te seja leve o peso das estrelas, esse verso começa com corpo e acaba com casa. E o título remete, no fundo, para esta possibilidade de o corpo dentro da casa, e a ideia de casa, possa ter uma espécie de limite tangível, que serão eventualmente as estrelas. Sintetiza, de alguma maneira, o programa curatorial que temos nesta exposição em torno da casa, do ateliê, do processo e do corpo. Nesta primeira sala enunciamos o processo e o projeto curatorial, que se vai estender pelas outras salas, neste confronto desmedido quase entre o vídeo da Helena Almeida, que é uma obra raríssima na produção da Helena Almeida, que tem uma dimensão muito próxima da pintura, e este pequeno desenho de Montien e Rosenblum, esta dupla que trabalha essencialmente a partir de imagens da contemporaneidade, que nós reconhecemos do universo mediático, mas com algumas presenças que ressoam e remetem para a história da pintura, como Uma Mulher Deitada, que nos faz lembrar, por exemplo, a Vênus ao Espelho, de Diego Velázquez, por exemplo. E é também por esse aspecto que se confronta com a obra de Helena Almeida, que é uma obra fotográfica e, neste caso, videográfica, e que também, a dada altura, no final dos anos 70, recusou a pintura, não é? Que era a sua formação inicial. Esta segunda sala, na verdade, ela expande algumas das questões que estão ali em potência na primeira sala, quer a partir da obra de Helena Almeida, e que está numa posição que reforça esta ideia cinemática, porque o espectador vai vê-la em movimento. Depois, na proximidade, temos 2 obras também desta coleção de Coimbra, da Teresa e do Nuno Freitas, que são muito significativas do processo inicial da Helena Almeida, que depois ela vai projetando ao longo da obra, essencialmente a partir de um traço pictórico, a partir de uma pincelada,
como por exemplo na obra, neste tríptico, em que há e é regular esta mancha azul, que neste caso oblitera até a identidade, acaba por percorrer também muitas destas obras que encontramos nesta coleção. Desde logo, por exemplo, a Lourdes Castro, toda a obra da Lourdes Castro é uma obra em que há uma presença do corpo, mas é um corpo transparente, ao contrário, por exemplo, do corpo de Helena Almeida, que é um corpo pesado, é uma mancha. E também uma pequena peça de Julião Sarmento, em que o corpo aparece também em transparência, não é? Um corpo em mutação, em movimento. Desta vez ensaiámos também uma aproximação rara de várias obras, fotomontagens de Noé Sendas, juntamente também com uma obra de Carla Cabanas. O que elas têm em comum com a obra da Helena Almeida, a Helena Almeida é sempre aqui um dos leitmotivos, não é? O Noé Sendas também usa algumas das estratégias que a própria Helena Almeida usa na fotografia quando insere na pele da imagem uma pincelada. No caso da Carla Cabanas, é um corpo que olha a paisagem e que é, enfim, a partir de uma fotografia encontrada, uma fotografia sem grande valor, e a artista, no fundo, reaviva-lhe o valor dourando esse corpo, não é? Com folha de ouro. Estas imagens têm vários tempos. No caso de Helena Almeida, tem o tempo da performance, da preparação da ação, tem o tempo do registro fotográfico e depois há ainda um tempo, que é o tempo mais próximo do presente, do espectador, onde ela coloca a pincelada ou o fio de crina, não é? Na pele da imagem. E finalmente este triângulo confronta uma escultura do Rui Chaves, também desta coleção privada. No fundo, esta escultura do Rui Chaves também podia ser pintura, não é? Uma espécie de um corpo que está em formação e que se aproxima também deste corpo negro que vemos em formação na pintura do Marco Zola, não é? E depois que se confrontam com este statement desta obra de Helena Almeida, cujo título é Seduzir, e que na verdade é essencialmente uma sedução a partir da sua posição feminina, da afirmação da sua presença dentro do campo da representação, sem necessidade de identidade.